Um jogo de vôlei continua em que o time perdedor se esforça para marcar um ponto, mas o time adversário continua bloqueando seus pontos facilmente. Haidima pensa que qualquer amador seria capaz de bloquear os gols de sua equipe e que ele seria capaz de marcar facilmente se estivesse em quadra e não no banco. Ele observa enquanto sua equipe continua cometendo erros, então diz a si mesmo que não é culpa dele, mas culpa do Sota, que pulou os treinos. Ele continua reclamando para si mesmo, enquanto seu treinador recebe uma ligação informando que Sota foi hospitalizado. No passado, quando Haidima e seu amigo Uni eram crianças, os pais de Haidima se mudaram para outra cidade, e Haidima e Uni se despedem com lágrimas de crocodilo. Ambos choram muito e prometem não se esquecer um do outro. No presente, a prima de Uni, Itoko, fala para Uni que o novo aluno transferido, Haidima, está atrasado e como ela gostaria que o novo aluno fosse bonito. Uni não lhe dá muita atenção e ela comenta como Haidima e Uni se conheciam no jardim de infância. Ela então segue seu caminho quando ele não lhe dá atenção e seus colegas de classe discutem o novo aluno transferido com ele. Ele se lembra de como ficou animado quando soube que Haidima tinha voltado e como Haidima nem sequer veio visitá-lo, mesmo que sua família tenha se mudado durante as férias de inverno. Ele então vê Haidima entrando na escola, então corre para encontrá-lo como uma criança pequena. Ele pula as escadas e finalmente para quando vê Haidima. Ele chama por Haidima, mas Haidima não lhe dá atenção e entra sem responder. Na sua aula, o professor apresenta a todos o novo aluno, Haidima, que se mudou para a casa dos avós, e o professor pede a Uni para ajudar Haidima a se adaptar, já que Haidima jogava vôlei na sua última escola, assim como Uni. Haidima senta-se e pergunta a Uni em que posição ele joga na sua equipe. Então Uni explica que não tem uma posição fixa, já que sua equipe é inútil e só treina por diversão, e que o clube deles é qualquer coisa. Haidima não gosta disso e vira-se, o que faz Uni pensar que talvez a última equipe de vôlei de Haidima fosse muito boa. Mais tarde, Uni conversa com seu amigo e primo Yori, que lhe diz que Haidima na verdade se mudou para Tóquio quando sua mãe morreu. Ambos se perguntam por que Haidima voltou e nesse momento Itoko chama Uni para dizer-lhe que volte para casa logo para jantar. Yori e Uni estão prestes a sair quando encontram Haidima no caminho. Haidima diz a eles que estava praticando vôlei sozinho e diz a Uni que ele está praticamente desperdiçando sua vida. Em seguida, ele se afasta com sua atitude amarga, e Uni comenta a Yori que Haidima se destaca na escola por causa de sua atitude amarga também. No dia seguinte, Haidima fita os dedos e pratica sozinho enquanto faz saques. Uni o observa como uma fã obcecada, e as outras jogadoras de vôlei perguntam se ele pode praticar em um canto, já que precisam do ginásio inteiro para o treino delas. Ele diz para levarem a questão ao orientador delas e elas começam a discutir com ele, então Uni intervém e diz às garotas que ele também está praticando com Haidima. As garotas os deixam em paz, e ele então diz a Haidima que só queria dar uma olhada para ver o que ele estava fazendo, já que o criticou antes por desperdiçar sua vida pateticamente. Ele elogia seus saques de ataque, ao que Haidima responde que só pode praticar seus saques, já que está praticando sozinho. Uni sente pena dele e decide praticar com ele. Ele diz que não deve esperar muito dele, já que ele é ruim, e então começa a aquecer. Haidima diz que ele é ruim no aquecimento e sai correndo para colocar suas lentes de contato. Eles aquecem juntos e Uni zomba dele por mal passar na aula de japonês. Depois, eles medem suas alturas e Haidima diz que quer crescer mais para se tornar mais parecido com seu jogador favorito, Abe, que foi selecionado para a equipe nacional e que na verdade é um levantador, mas devido à sua altura, consegue fazer bons levantamentos. Ele diz a ele que se tornou ambidestro, assim como Abe, para melhorar. Logo, outro jogador, Ryu, junta-se a eles e Ryu traz alguns outros jogadores de vôlei para praticar também. Logo, todo o time começa a treinar e Haidima orienta os jogadores a melhorarem seus movimentos enquanto todos jogam juntos. Passa um mês inteiro dessa forma, e Haidima então comenta com Uni, que Uni sempre observa os bloqueios e faz seus passes para evitar ser bloqueado. Ele diz que Uni também é muito flexível e consegue ficar no ar por muito tempo, o que são talentos naturais para ele. Uni acha seus elogios estranhos, já que pensa que Haidima é uma princesa snob que se acha melhor do que todo mundo. Mais tarde, Haidima diz a ele que planeja ir para o ensino médio no mesmo lugar e ambos discutem como os alunos do primeiro ano vão se juntar em breve. Haidima diz a ele que quer mais jogadores em sua equipe para que possam entrar no torneio regional.
Uni não acha que eles vão ganhar nenhuma partida, e Haidma anuncia que vai torná-los todos apresentáveis para entrar no torneio. Eles encontram o primo de Uni, Iori, e sua turma de faculdade que zombam do hobby de vôlei dele. Haidma começa a puxá-lo, e Iori comenta que Uni não pode estar falando sério sobre o jogo, já que ele deveria saber que nunca vai conseguir. Uni diz a ele que vai sair com ele em breve, mas Haidma os interrompe dizendo que eles têm treino durante as férias de primavera também. Uni diz brincando ao primo que logo vai se cansar de vôlei, e Haidma então pede para ele parar de jogar se realmente pensa assim. Eles começam a discutir e Iori diz que sabe por que Haidma voltou de Tóquio. Ele conta a todos que Haidma era um levantador genial na Academia Meisei, mas durante suas últimas partidas ele continuava discutindo com seus companheiros para que melhorassem, por isso foi colocado no banco, já que todos continuavam reclamando de sua atitude desagradável. Ele então revela que Haidma também pressionou seu ex-colega de equipe, Soda, ao limite, devido ao qual Soda até tentou tirar a própria vida. Haidma avança em Iori para confrontá-lo, e Iori apenas empurra seu traseiro fraco para baixo. Uni comenta que a violência não é a resposta, e Iori simplesmente responde que, a julgar pela reação de Haidma, os rumores parecem ser verdadeiros. Mais tarde, Uni pensa sobre tudo em sua casa e pergunta a Itoko sobre a Academia Meisei, que era a escola anterior de Haidma. Itoko informa que a prestigiada academia privada Meisei tem ensino fundamental e médio, e todas as crianças em Kanto sabem disso. Ele decide procurar online sobre o suicídio de um aluno da academia Meisei, mas sua mãe o chama para o banho, então ele deixa para lá. No dia seguinte, o diretor anuncia as férias de primavera para todos os alunos, e Uni percebe que Haidma não está presente na aula. Um professor entrega a ele o cronograma do ginásio para as férias de primavera para dar a Haidma. E Uni percebe que o cronograma deles está cheio de treinos. Ele visita a casa de Haidma depois da escola e diz a ele que vai parar de sair com Iori por um tempo, já que quer jogar mais vôlei. Ele também anuncia que não pesquisou online sobre seu incidente passado e que decidirá o que pensar sobre Haidma em vez de ouvir rumores ou qualquer outra pessoa. Após este discurso autoproclamado, ele visita o ginásio no dia seguinte e encontra Haidma preparando a quadra para o treino. Ambos começam a praticar e logo toda a equipe se junta a eles. Toda a equipe continua praticando junta, e logo dois novatos até se juntam ao time. Todos então jogam partidas de treino uns contra os outros para testar suas habilidades e melhorar seu jogo. Uma vez Uni colide com sua prima, Itoko, e ela o provoca por ser tão sério sobre vôlei. Ele a chama de estranha e ela aponta que ele parece ter crescido. Uni então mede sua altura novamente com Haidma e descobre que cresceu e que está chegando a 180 metros em breve. Até mesmo Haidma cresceu alguns centímetros desde a última vez, mas ele ainda não gosta de ser mais baixo que Uni. Mais tarde, quando ambos estão se aquecendo, Haidma pergunta a ele se seus joelhos doem e ele mesmo revela que seus joelhos doem bastante, o que também o incomoda durante o sono. O conselheiro deles os reúne e fala sobre as datas do próximo torneio regional. Ele diz à equipe que eles têm que vencer 4 partidas para ganhar o torneio, o que os levará ao Nacional. E isso choca Haidma, já que não há partidas de qualificação. Ele anuncia para a equipe que eles vão ganhar todas as partidas para se qualificar para o Nacional, e Uni se pergunta por que Haidma está tão motivado, especialmente porque a equipe deles ainda não jogou uma partida oficial. A equipe ainda está motivada para vencer o Nacional, e logo eles jogam sua primeira partida contra uma escola adversária. Durante a partida, Uni marca alguns pontos devido aos passes perfeitos de Haidma, e Haidma também faz seus saques potentes, o que rendeu alguns pontos para a equipe. A equipe então vence a partida e eles comemoram a vitória após o jogo, já que não conseguem acreditar que venceram mesmo com apenas 8 jogadores. Uni comenta como não conseguia tirar os olhos da bola, e como conseguia prever os pensamentos dos jogadores adversários. O conselheiro deles diz que Haidma foi assistir à próxima partida, que decidirá o próximo adversário deles, e que muitos outros treinadores têm perguntado a ele sobre quem é Haidma. Ele revela que ninguém perguntou sobre Uni, e também diz a toda a equipe para manter o desempenho na próxima partida. Uni diz a si mesmo que eles precisam vencer as próximas 2 partidas, e durante a segunda partida, Haidma faz seu saque de ataque primeiro. Ele erra o saque, devido a isso sua equipe perde um ponto, mas seu saque rápido acaba intimidando os adversários. Uni então começa a agir de forma estranha e percebe que está se sentindo nervoso. Ele continua se distraindo quando tem que fazer um saque, e sua equipe recebe uma violação porque ele não faz o saque a tempo.
O conselheiro deles anuncia um tempo e Haidima pergunta se ele está nervoso, porque ele foi colocado em evidência. Ele o aconselha a se acalmar e o jogo recomeça enquanto Uni faz o seu melhor para relaxar. Durante a partida, os adversários continuam bloqueando todos os seus movimentos e logo ele começa a entrar em pânico, já que todos os seus saques acabam bloqueados. Haidima aconselha-o a se concentrar porque acredita que ele pode superar os bloqueadores do adversário, mas Uni fica ainda mais nervoso. Logo, ele erra todos os seus passes, bem como seus saques, e continua a cometer erros, então Haidima diz-lhe que ele é inútil. A equipe deles ainda acaba vencendo de alguma forma com uma diferença de 2 pontos, e Uni se pergunta como sua equipe venceu o jogo, mesmo que ele tenha parado completamente de tocar na bola em algum momento. Os outros discutem que Haidima é um monstro que mudou seu estilo de jogo no meio da partida e que ele fez alguns toques e muitos saques potentes, o que lhes rendeu pontos. Todos se perguntam qual é o sentido de jogar em equipe se Haidima pode marcar todos os pontos sozinho. Na manhã seguinte, Uni perde a reunião pré-jogo de sua equipe e, enquanto isso, ele visita o Toco com Iori no hospital, que torceu o tornozelo. Iori conta que estava carregando a faixa para o ginásio, por isso perdeu o equilíbrio na bicicleta e caiu em uma vala. Ela se pergunta o que Uni está fazendo no hospital, já que ele tem um jogo, e Uni reclama sobre como não vai conseguir chegar a tempo para sua equipe. Ela diz para ele parar de ser tão covarde e ir para o time dele. Iori o leva até o time, e no caminho ele conta a Iori que falou mal de Haidima para todos os colegas de equipe na noite anterior, assim como seus antigos colegas costumavam intimidar Haidima online. Ele reclama que Haidima pode vencer a partida sozinho e que ele não quer jogar a partida, por isso foi ao hospital. Mais tarde, quando Uni chega ao local, descobre que sua equipe estava perdendo a partida, por isso desistiram e ficaram em terceiro lugar. O conselheiro deles diz a ele que Haidima estava contando com Uni para se recuperar e que precisava dele para vencer, enquanto Uni continua pensando que Haidima poderia vencer a partida sozinho. O conselheiro até menciona que Haidima parecia ter se machucado, mas ele nunca mostrou isso. E então, Haidima aparece. Haidima diz a eles que deslocou o dedo médio, então o conselheiro decide levá-lo ao hospital. Haidima então diz a Uni que tudo está acabado entre eles, já que ele deixou bem claro o que pensa sobre ele. Ele então se afasta enquanto Uni percebe que ele realmente terminou sua vida no ensino fundamental de forma bagunçada. Um grupo de jogadores da escola Sain assiste à performance de Haidima durante o torneio e fica impressionado com seus saques potentes e seu talento esportivo. Eles então pesquisam sobre Haidima na internet e discutem suas escolas anteriores. Mais tarde, na escola secundária, Sen, Uni e seu amigo Ryu se juntam à equipe de vôlei e se apresentam junto com suas posições anteriores na equipe de vôlei. O jogador veterano chamado Oda pergunta a eles por que o ex-colega de equipe Haidima não está entrando no clube de vôlei, mesmo estando na mesma escola que eles. Ryu diz a ele que Haidima parou de aparecer no clube após o último torneio e que ele não joga mais vôlei. Oda e seu colega de equipe Aoki vão à classe de Haidima para conhecê-lo e se apresentam, assim como suas posições. Eles perguntam a Haidima por que ele não entrou no clube deles, então Haidima diz como eles continuam perdendo todas as partidas no torneio e que ele não quer ser o único bom jogador do time se entrar. Aoki decide ir embora depois de ouvir ele tagarelar, mas Oda ainda tenta convencer Haidima mesmo assim. Haidima então pergunta a Oda por que ele está se apegando tanto à posição de atacante lateral, mesmo sendo um anão, então Aoki o chuta no chão de raiva. Depois, o amigo de Oda tenta convencê-lo a entrar no clube de judô, já que sua altura e estatura seriam perfeitas para o clube de judô, mas Oda insiste que quer permanecer no clube de vôlei. Seu amigo até lembra que o time deles perdeu no torneio, mas Oda simplesmente se afasta dele. Ele se encontra com Aoki na sala do clube e eles discutem que precisam organizar o time até o próximo torneio de primavera. Aoki então mostra a Oda a escalação para o time de vôlei para o próximo festival de jogos de bola na escola, no qual um time é composto por Aoki, Uni e mais um garoto. Ele percebe que ele mesmo está jogando em outro time no qual foi agrupado com Haidima, o que torna as coisas muito interessantes. Mais tarde, Oda reúne todos os estudantes que vão participar do festival de jogos de bola e pede para que pratiquem. Alguns estudantes discutem com ele, dizendo que deveriam jogar partidas simuladas para animar as coisas, mas Oda não concorda com eles. Ele então vê Haidima chegando à quadra, então anuncia para jogar partidas simuladas e diz aos outros que devem tentar passar a bola para Haidima durante as partidas. Ele diz a Haidima para jogar como levantador, e quando ele diz a Haidima o quão alto ele pode pular,
Haidima o elogia por conseguir pular tão alto apesar de ser baixinho. O jogo de prática começa, e logo de cara, Haidima passa a bola para Oda, em um ritmo muito rápido. Oda ainda acerta a bola rapidamente, o que lhes garante um ponto, mas ele diz a Haidima que precisa diminuir a velocidade dos passes. Haidima comenta que Uni seria capaz de receber seus passes, e ambos discutem como devem coordenar para o restante do jogo. O jogo recomeça com Haidima exibindo suas habilidades Sigma ao fazer saques rápidos, passar rapidamente a bola para Oda e fazer passes rápidos, devido aos quais seu time vence a partida. Oda percebe que realmente quer que Haidima participe oficialmente da partida, e após o jogo, ele diz a Haidima como planeja fazer o time treinar para o torneio de primavera. Ele pede a Haidima para se juntar ao clube novamente e continua tentando persuadi-lo, mas Haidima argumenta que as pessoas não gostam dele quando o conhecem. Eles continuam negociando, e então Uni e Ryu entram no ginásio. Haidima muda de atitude e diz aos seus ex-colegas de equipe para não se preocuparem, pois ele não vai se juntar ao clube deles. Depois que ele se afasta, Ryu diz a Oda que Uni não poderá jogar em jogos oficiais se Haidima se juntar ao time, e ele continua culpando Haidima pelo desempenho deles no último torneio regional também, mas Uni o interrompe e diz que Haidima não teve culpa. Mais tarde, durante o festival de jogos de bola, Oda diz ao seu melhor amigo Aoki que, segundo rumores, Uni continua errando nas partidas oficiais no passado por causa de Haidima, e Aoki comenta que eles precisam juntar os dois, para que possam expressar seus sentimentos gays. Aoki comenta que quer recrutar um jogador de rugby chamado Okuma, enquanto Oda continua fixado em Haidima, e ambos apostam que vão recrutar Okuma ou Haidima, com base no resultado do último jogo de vôlei. Um aluno então diz a eles que um professor desmaiou devido à insolação, por isso Aoi decide intervir como árbitro. A partida final de vôlei começa na qual Uni enfrenta Haidima, que foi agrupado com Haidima. Haidima então faz seu famoso saque de ataque contra Uni, que bloqueia de forma patética. Como Aoki é o árbitro, ele dá instruções para o time de Uni, o que os ajuda a fazer seus lances, e eles marcam alguns pontos apesar de jogarem de forma patética. Haidima pensa que Uni não melhorou nada, e logo Uni faz um arremesso que acaba sendo bloqueado pelos jogadores do time de Oda. Aoki anuncia um tempo e Haidima pergunta a Oda se Uni tem treinado, já que ele ainda parece nervoso durante as partidas oficiais. Oda revela que Uni é um covarde que entra em pânico sempre que seus arremessos são bloqueados durante as partidas oficiais e que esse tipo de coisa é comum em jogadores que erram durante suas partidas de estreia. Haidima acha que está sendo culpado e diz a Oda que ficou esperando Uni aparecer na última partida, mas ele o deixou na mão. O jogo recomeça e Uni continua errando como sempre, o que custa alguns pontos para sua equipe. Uni então recebe a bola novamente e Haidima grita para ele melhorar seu jogo. Uni tenta marcar um ponto, mas seu arremesso é bloqueado novamente. Haidima então se irrita e corre para o lado de Uni, onde o empurra no chão e grita para ele superar sua covardia de uma vez por todas. Uni argumenta com ele que quer perder a partida intencionalmente porque Aoki lhe disse que se juntará ao clube se ele perder. Ele então implora para que ele entre no clube como uma namorada obcecada, e Aoki expulsa os dois por brigarem durante uma partida oficial. Depois, Oda discute com Haidima que chorou muito por causa de sua altura, pois não consegue vencer facilmente jogadores altos, mas ainda ama jogar vôlei. Haidima compartilha seu sentimento, já que também ama jogar vôlei, e Oda pede para ele se juntar ao time novamente, pois acredita que Haidima pode realmente levar o time ao campeonato nacional durante o próximo torneio de primavera. Haidima e Uni vão para o destino deles em uma caminhonete na qual o avô de Uni carregou um monte de coisas para o acampamento de treinamento oficial. Uni continua falando animadamente sobre o acampamento, ao que Haidima o chama de criança, mas ele então revela que sua própria bagagem foi arrumada por sua avó, o que faz Uni provocá-lo em resposta. Haidima se lembra de como Ryu decidiu sair do clube de vôlei após saber que Haidima estava entrando no clube, já que ele não queria jogar com uma princesa arrogante como Haidima, e como Uni discutiu com Ryu que ainda queria jogar vôlei com Haidima. Todo o time se reúne para o acampamento de treinamento, e os veteranos anunciam que vão reunir todo o time nos próximos 5 dias antes do torneio de outono. Aoki anuncia a todos que Okuma do time de rugby também se juntou oficialmente ao clube, e ele promete trabalhar todos até os ossos. Todos começam a praticar enquanto Haidima observa todos com Oda. Ele então diz a Oda que eles precisam trabalhar nos atacantes, então Oda pede para todos os atacantes se reunirem.
Uni também começa a vir, então Haidima apenas diz para ele praticar recepção com outro atacante. Haidima elabora um plano e o explica aos outros jogadores, enquanto Uni e Oda discutem como Haidima é um jogador tão genial que pode destruir ou fazer o time. Promete aproveitar ao máximo as habilidades de Hidima e levá-las para a faculdade também. Uni também decide melhorar seu jogo, já que será sua primeira partida oficial com Hidima, logo após o fim do acampamento de treinamento. Mais tarde, todos comem carne, e depois do jantar, Okuma provoca Uni por estar mandando mensagens para uma garota. Uni explica que está apenas conversando com sua prima, então Okuma muda de alvo e começa a provocar outro colega de equipe. Ele então pergunta a Hidima se ele tem namorada, o que faz Hidama declarar que sempre foi solteiro. Hidama também comenta que já gostou de meninas no passado, o que choca a todos, especialmente Uni. Todos o provocam sem parar, e então os veteranos ordenam que eles vão dormir, então eles correm para seus sacos de dormir. Depois que as luzes se apagam, Uni pergunta a ele se gosta de Hitoko, enquanto Hidama pergunta se ele ainda está em contato com sua prima Iori. Uni explica que não está, e nesse momento Aoki os pega conversando, então os faz correr 20 voltas na colina por desobedecê-lo. No dia seguinte, Oda diz a todos que vão praticar todos os planos de Hidama, e Hidama diz a Uni para apenas praticar receber a bola. Uni fica agitado porque acha que Hidama tem algum tipo de rancor pessoal contra ele, e as coisas esquentam entre eles. Então Oda intervém e diz a Uni para apenas seguir as instruções de Hidama. Uni então começa a praticar sozinho enquanto o resto da equipe pratica com Hidama. O acampamento de treinamento continua assim, e nos dias seguintes, Uni mantém sua prática solo enquanto os outros praticam seus movimentos com Hidama. Uni até se distancia dos outros, e logo ele até sai correndo do ginásio frustrado, porque ele realmente quer treinar com os outros. Mais tarde, Uni vai a uma lavanderia para lavar suas roupas, e Iori manda uma mensagem dizendo que vai buscá-lo quando estiver livre. Hidama também chega para lavar suas roupas, então Uni lava as roupas de ambos juntos e Hidama o convida para uma bebida. Uni nota que o braço de Hidama está machucado e comenta que não vai se desculpar com ele. Hidama diz para ele apenas focar em seu treino, o que faz Uni pensar que Hidama provavelmente não quer treinar com ele por causa de seus erros passados. Ele diz a Hidama para não julgar seu passado e que tentará se tornar seu as, mas fica envergonhado e se afasta. Hidama assegura-lhe que ele é o as da equipe, já que é o jogador mais rápido e forte da equipe no momento, e que os outros também sabem disso. No caminho de volta, ele diz que o pressionou demais no ensino fundamental, e é por isso que o time é melhor do que ele, para que não cometam o mesmo erro novamente. No primeiro dia do torneio de outono, Uni começa a ficar nervoso, que é seu único talento neste momento, especialmente quando vê que Iori e Hitoko vieram torcer por ele. Hidama então o lembra de se concentrar na quadra e nos adversários. O primeiro jogo deles começa, no qual Hidama faz passes espetaculares para todos, e o time marca pontos dessa forma. Hidama usa os outros jogadores para marcar pontos, em vez de depender de Uni. E Uni se lembra de uma conversa com Oda, na qual Oda lhe disse como Hidama usa as habilidades de cada jogador para passar a bola para eles e marcar pontos de forma eficiente. Oda então lhe disse que sabe que ele não acredita em si mesmo, mas que deveria pelo menos acreditar em Hidama. No presente, Hidama finalmente passa a bola para Uni, que salta o mais alto que pode e acerta a bola perfeitamente. Seu rápido arremesso garante um ponto para a equipe, e Oda anuncia para o time que eles vão começar a jogar mais seriamente agora. Hidama revela a Uni que o plano desde o início era deixar Uni praticar sozinho, para extrair seu potencial enquanto o resto dos jogadores melhoraria o jogo em equipe praticando juntos. Ele então anunciou que levaria Uni ao torneio de primavera de qualquer maneira, e o jogo recomeça enquanto Uni se recompõe e começa a jogar bem como antes. Ele decide dar o seu melhor no vôlei, e logo a equipe vence as duas partidas juntas. Após a partida, Hitoko o elogia e lembra que ele não deve ficar convencido, já que ainda tem 2 partidas para vencer o torneio. Iori então comenta como o local estava frio, o que faz Hitoko repreendê-lo, dizendo que ele deveria ser honesto sobre seus sentimentos. Iori diz a Uni que ele parecia bem sério sobre jogar vôlei, e que deveria continuar assim. Hitoko o leva a um centro onde encontram um grupo de amigos de Hitoko que a provocam por trazer o namorado. Hitoko diz a eles que Uni é apenas seu primo, enquanto Uni chama o rosto dela de cebola.
Itoko então o acerta no rosto, e Uni nota uma briga do lado de fora do centro, na qual dois caras estão batendo em Yori. Ele corre para fora e tenta intervir, mas Yori grita para ele ficar longe, já que não pode jogar vôlei se entrar em uma briga. Todos os companheiros de equipe de Uni se reúnem ao redor dele e Oda exige saber por que ele se meteria em uma briga, mas Uni argumenta que nunca se meteu em uma briga. Oda exige saber como ele conseguiu o hematoma no rosto, então Uni diz que não precisa explicar tudo para ele. Oda explica que eles não podem convencer a escola sobre sua inocência dessa forma, e que já foram suspensos de jogar uma partida por causa dele, mas mesmo assim, Uni se recusa a dizer qualquer coisa. Mais tarde, Uni encontra Haidima enquanto está passeando e diz a ele que se sente mal porque há uma chance de que os jogadores veteranos não possam ir ao torneio de primavera, pois é a última chance deles. Quando Haidima discute com ele, diz-lhe que pode sempre voltar para a sua antiga escola, Academia Meisei. Se está tão desesperado para jogar voleibol, então Haidima junta as suas coisas e começa a ir embora. Acontece que Haidima está realmente planejando visitar a Academia Meisei naquele dia, e assim Uni o acompanha na sua jornada. No caminho, Uni recebe uma ligação de Itoko, mas ele não atende enquanto Haidima explica que vai para Meisei encontrar-se com Soda e ver se algo vai mudar. Ele explica que é amigo de Soda desde a 4ª série e que foi apenas em Meisei que as coisas ficaram tão tensas entre eles que Soda tentou se matar, após o que ele foi muito intimidado pelos outros garotos. Devido a isso, ele teve que mudar de escola. Eles ambos chegam a Tóquio e Haidima começa a ficar nervoso quando chegam à Academia Meisei, então Uni diz para ele se comportar como um homem e que ele precisa levar a reunião até o fim, especialmente porque ele o incentivou. Enquanto isso, Uni continua a se encantar com a enorme escola e o enorme ginásio, e eles encontram alguns dos antigos colegas de equipe de Haidima. Eles dizem a eles que os outros foram praticar, e quando ouvem sobre a escola deles, Seinai, comentam que nunca ouviram falar dela, enquanto a própria Academia Meisei está entre as 16 melhores. Haidima aponta que a Academia Meisei só chegou tão longe por causa dos jogadores veteranos, e seus ex-colegas de equipe mencionam que a atitude dele parece não ter mudado. Uni então pergunta a eles sobre Soda, então eles dizem que Soda na verdade deixou o vôlei e se transferiu de escola. Eles até dizem que todos queriam intimidar Haidima, por isso elaboraram um plano em que um deles tentaria acabar com a própria vida e a culpa recairia sobre Haidima, mas Soda realmente seguiu com o plano, o que foi chocante para eles. Uni então entra em uma briga com eles por brincarem de forma tão patética, e ele diz a Haidima que definitivamente voltará para Sein para jogar com eles novamente, em vez de ir para o buraco que é Meisei. De repente, Haidima desmaia e é levado para um hospital. Ele acorda e encontra Soda em seu quarto, que lhe diz que queria desistir do vôlei no ensino fundamental, mas nunca conseguiu dizer isso devido a tanta pressão sobre ele, e que tentou tirar a própria vida para finalmente ter um motivo para desistir do vôlei. Após a justificativa mais patética do mundo, ele diz a Haidima que nunca quis ser odiado e depois de se desculpar, se afasta. Haidima volta a dormir e depois diz a Uni que pelo menos teve algum fechamento após conversar com Soda. Uni o repreende por ter vindo a Tóquio com febre, e ele revela que fica em pânico se não joga vôlei nem por um dia. A antiga professora do clube de Haidima, Minami, vem buscá-lo, e foi ela quem realmente lhe disse para se matricular na Academia Meisei há muito tempo. Ela dá uma carona para os dois até a estação, e no caminho, Uni o provoca sobre ter uma queda por sua antiga professora. Eles discutem de um lado para o outro, e Uni até sugere visitar Shinjuku, já que ele quer ver muito de Tóquio. A pedido de Haidima, Minami para o carro no ginásio metropolitano de Tóquio, e Haidima diz a Uni que eles vão jogar o torneio de primavera neste ginásio se algum dia se qualificarem, e que apenas os melhores jogadores do Japão jogam na quadra central, onde apenas as partidas semifinais e finais são disputadas. Uni comenta que Haidima é definitivamente digno de jogar em uma quadra assim, o que faz Haidima argumentar com ele que ele precisa se imaginar na mesma quadra, especialmente porque ele é o as. Haidima então diz a Minami que ele definitivamente vai entrar no torneio de primavera com o time de vôlei do Colégio Sen, e ela revela como Sota também veio chorando para ela e disse que queria desistir do vôlei. Ela diz a ele para parar de se desculpar pelo passado, e que o treinador do Meisei na verdade pediu para ela buscá-lo. Ela explica que o treinador estava preocupado porque Haidima foi culpado por tudo, e que ele na verdade queria trazer Haidima de volta para o time, mas decidiu não fazê-lo após saber que ele foi para Sen, porque Senhai tem um treinador de vôlei famoso lá. Mais tarde,
ambos recebem uma ligação de Oda, que os repreende por estarem relaxando, e ele informa que foram autorizados a entrar nas eliminatórias regionais. Ele lhes diz que a prima de Yuni, Itoko, foi à administração e contou que Yuni na verdade ficou com um hematoma porque ela o acertou no rosto. Oda diz a Haidima que eles vão apoiá-lo para chegar ao torneio de primavera, a final, e Yuni pede desculpas a Oda por causar tantos problemas à equipe. Ele diz a ele que também tem a mesma visão que Haidima, e que eles definitivamente vão para o torneio de primavera à final. Ambos então se despedem de Oda e partem de Tóquio para voltar para casa. No dia seguinte, os jogadores do segundo ano chegam à sala do clube para treinar, já que a suspensão foi suspensa, e Aoki comenta que os alunos do primeiro ano têm coragem de se atrasar, mas Oda informa que os alunos do primeiro ano foram, na verdade, os primeiros a chegar à escola para treinar cedo. No ginásio, Yuni diz a Haidima que quer tudo o que ele tem, e que é ainda mais ambicioso do que ele porque sente que pode alcançar qualquer coisa. Haidima promete melhorar ainda mais, e ambos começam a praticar. No torneio interno, a escola Fukuhu joga uma partida final contra a escola adversária, Kozuhai, na qual estão alguns pontos atrás. O público torce por seu as, Subaru, e Subaru diz ao levantador Tamaki para continuar passando a bola para ele. Ele marca um ponto e, novamente, quando a bola é passada para ele, ele acerta a bola, mas os jogadores do time adversário bloqueiam seu arremesso. Ele consegue recuperar a bola e novamente tenta marcar um ponto. Em 100, todos eles, como precisam derrotar para a escola Fukuhu, que tem sido a representante da sua região no torneio de primavera e intercolegial por 7 anos consecutivos. Os veteranos mencionam como eles têm que derrubar Subaru, que é o as da escola Fukuhu e o melhor atacante da região de Fukui. No último jogo do torneio interno, a escola Fukuhu perde a partida, e Subaru assegura ao seu amigo e gerente, Oti, que ele definitivamente vai levá-lo à quadra central do ginásio metropolitano de Tóquio no torneio de primavera. Ele então anima sua equipe, que está chorando como bebês. Mais tarde, Oti entrega os DVDs da gravação do último jogo ao treinador, que pede para ele reservar a sala de gravação no fim de semana. O treinador então pergunta se ele já começou a procurar um gerente substituto, então Oti diz que continuará fazendo seu trabalho enquanto Subaru estiver jogando na equipe. Oti relembra como se machucou durante o treino no primeiro ano do ensino médio, após o que seus sonhos de jogar em nível nacional com Subaru foram destruídos. No passado, o treinador pede a Oti para se tornar o gerente, já que acha que ele é perfeito para esse trabalho, mas Oti não acredita que seja verdade. Ele encontra Subaru no hospital e Subaru desabafa com ele que também se machucou durante o ensino fundamental, devido ao qual teve que fazer cirurgia 2 vezes em ambos os joelhos. Oti diz a ele que precisa fazer fisioterapia por 4 meses, então Subaru o motiva dizendo que ele ainda pode chegar a tempo para o torneio de novatos. Oti responde irritado que Subaru nunca poderá entendê-lo, já que ele não estará na equipe titular mesmo após a fisioterapia, e que nunca seria convidado para se tornar o gerente. Ele então foge, mas Subaru o segue e pede para ele tentar se tornar um gerente, apenas para dar uma chance. Ele pergunta se ele quer ir para a quadra central no torneio de primavera, e quando Oki diz que sim, ele lhe diz que definitivamente o levará para a quadra central. No presente, os jogadores juniores de Fukuhu falam sobre a gerente do time feminino da escola Kozu, e alguns jogadores comentam como seria bom ter uma gerente feminina. Oti os repreende, e os outros jogadores veteranos criticam os juniores por pensarem assim, já que Oti os ajuda muito, especialmente com suas análises e gravações. O Júnior se apressa para buscar uma sobremesa para Subaru, e os outros discutem como todos os jogadores juniores são fãs de Subaru. Mais tarde, Oti pergunta a Subaru por que seu desempenho foi tão mediano durante a final do Inner High e que ele deveria levar tudo mais a sério. Subaru pergunta a ele se quer ir para a quadra central no torneio de primavera, e Oti lembra que foi na verdade Subaru quem lhe deu esse sonho. Depois, alguns repórteres entrevistam os jogadores de Fukuhu, e Subaru garante a eles que vão mirar ainda mais alto no torneio de primavera. A entrevista pergunta se há alguma outra equipe regional que eles estão de olho e que deveriam prestar atenção no Senhai, que reuniu uma equipe interessante este ano. Os repórteres continuam falando sobre como o Sen pode ter uma chance de vencer e como seria interessante ver o Fukuho ter dificuldades, já que eles estão sempre vencendo nas qualificatórias. Depois que eles vão embora, Subaru discute o time de Sen com seu treinador, e seu treinador lhe diz que Sen tem uma nova dupla do primeiro ano, o que melhorou o time deles.
e que, embora a região de Fukui tenha Subaru, agora há outro gênio chamado Haidima também. Mais tarde, toda a equipe de Fukuhu assiste a uma gravação de uma das partidas da Sen High School, e Oti fala a todos sobre cada um dos jogadores e suas alturas. Os jogadores se perguntam por que um jogador tão excelente como Haidima não foi recrutado na escola deles. Então o treinador lhes diz que ele realmente queria recrutar Haidima após o ensino fundamental, mas não tinha certeza de como Haidima se encaixaria com Subaru. Um jogador júnior fica irritado, pois acha que o treinador não estava pensando nos outros jogadores. E Subaru lhe dá um choque de realidade, dizendo que a equipe deles chegou ao campeonato nacional por 7 anos consecutivos. Então Sain provavelmente deseja que algum outro time possa vencê-los. O treinador diz a todos para não baixarem a guarda só por causa do Sain, e a reunião da equipe é encerrada. Mais tarde, o mesmo jogador júnior chamado Kohei falta ao treino, e Oti o pega matando aula. Ele diz a Oti que quer ir ver o treino da equipe de vôlei da escola secundária Sen, então Oti decide ir com ele, já que quer mais dados e não quer que um dos membros de sua equipe se distraia. Eles ambos chegam a Sain, e alguns estudantes dizem a eles que o time de vôlei pode estar no ginásio ou nas quadras externas. Oti envia Kohei para a quadra externa enquanto ele vai para o ginásio, e ele encontra um dos jogadores de vôlei do segundo ano chamado Kano, que lhe diz que o time não consegue praticar no ginásio com frequência devido a mudanças de horários, por isso às vezes praticam na quadra externa. Oti corre para a quadra externa onde há uma confusão, e ele percebe que Kohei e o jogador de Sen, Okuma, estão brigando. Ele se coloca entre eles e tenta impedir Kohei de dar mais socos. Kohei diz a ele que Okuma estava menosprezando o time deles, enquanto Okuma explica que estava apenas pensando que o time de Fukuhu deve ter sido humilhado se estão bisbilhotando sem serem vistos. Aoki se aproxima deles com o celular na mão e declara que estava gravando tudo. Ele anuncia que vai vazar o vídeo para prejudicar Fukuhu, e nesse momento os outros jogadores, assim como Subaru de Fukuhu, também chegam. Subaru pede desculpas à equipe de Sain em nome de todos e implora a Oda para não vazar o vídeo, o que pode suspender sua equipe. Vendo seu comportamento humilde, Kohei também implora a Oda para fazer o mesmo, e Oda diz a eles que não é grande coisa. Então ele vai deixar tudo passar. Aoki comenta que ele não estava gravando nada desde o início, e Subaru então pede à equipe de Sen para realizar um jogo de treino. A equipe de Sen chega a Fukuho High School para jogar oficialmente uma partida de treino, e Haidima vai colocar lentes de contato nos olhos enquanto Subaru diz a Oda que a rede está colocada mais alta, assim como será no torneio de primavera. Ambas as equipes se aquecem enquanto Oti e Subaru observam Haidima e Uni praticarem sozinhos. Oti se pergunta como toda a equipe Sen pode depender tanto de um jogador, que é Haidima, e Subaru pergunta pela milésima vez se ele gostaria de ir para a quadra central. Oti lembra que algum tempo atrás ele realmente perguntou a Subaru por que ele estava tão obcecado com essa frase, e Subaru insistiu que essa frase era como um amuleto de boa sorte para ele, então ele deveria continuar repetindo-a. No presente, Oti responde pela milésima vez também que quer ser gerente na quadra central e quer torcer por toda a equipe. Então Subaru pede para ele deixar que ele cuide de toda a competição, especialmente do gênio de Sain, Haidima. A partida começa com Oda servindo a bola, e logo ambas as equipes começam a marcar pontos lentamente, 1 a 1. Eles jogam com força igual e marcam ponto após ponto igualmente, enquanto o treinador de Fukuhu pensa que eles poderão marcar mais quando Subaru for rotacionado para a frente. Kohei erra o saque e logo Sen tem uma chance de bola livre, então Haidima aproveita excelentemente a oportunidade e passa a bola para um de seus companheiros de equipe, que marca um gol. Oti pensa que eles estão confiando demais em Subaru, que continua recebendo a bola, enquanto o treinador deles acha que se pararem de passar a bola para Subaru, os jogadores de Sen aproveitarão o fluxo e liderarão o jogo. A bola continua sendo passada para Subaru, que marca ponto após ponto, enquanto Oti tenta prever os movimentos de Haidima durante o jogo. Em um momento, Haidima faz um dump poderoso ao marcar um ponto ele mesmo, e mais uma vez, os jogadores de Fukuhu percebem que nunca podem subestimar Haidima, que não é apenas um levantador habilidoso, mas também pode jogar com as duas mãos e marcar pontos por conta própria. Fukuhu consegue uma vantagem de 2 pontos, a primeira no jogo, e Subaru se esforça ao máximo enquanto marca ponto após ponto. Fukuhu vence a primeira partida com uma vantagem de 4 pontos, e Subaru diz a Oti que ficará de fora do próximo jogo.
enquanto Oti pergunta por que ele se esforçou tanto na última. Subaru explica a ele que queria proteger seu título de As Regional e que tem muita responsabilidade para com seus seniores e para com sua equipe, por isso quer levar todos para a quadra central. No torneio da primavera, ele então deseja boa sorte a Correi e comenta com Oti que Correi fica desanimado muito facilmente. A partida recomeça e Subaru incentiva seus companheiros de equipe, o que agrada a Oti. O dia termina com ambas as equipes vencendo 3 sets iguais, e Oda diz a Subaru que definitivamente os verá na final. Subaru também chama Haidima, e comenta a Oda que Haidima pelo menos pode sorrir para ele adequadamente. 5 dias antes da primeira partida das eliminatórias, Uni diz a Haidima que não acha que Subaru seja um grande astro que não pode ser derrotado, e Haidima o aconselha a melhorar antes de se exibir tanto. Os veteranos lembram que ainda precisam vencer 3 partidas antes de enfrentar Fukuho, e Haidima pede a Oda para ficar de fora da partida contra Fukuho nas finais. Ele explica que no jogo de treino, os jogadores de Fukuho continuaram tentando mirar seus arremessos em Oda devido à sua baixa estatura, e que eles vão explorar ainda mais essa fraqueza na partida oficial. Por isso, Oda deve sair na próxima vez para aumentar suas chances de vencer. Isso significa que outro jogador do segundo ano, Uchemura, terá que assumir a posição de Oda, e Uchemura argumenta com Haidima que substituir Oda diminuirá o poder geral da equipe. Haidima explica a ele que ele deve estar animado por fazer parte da equipe titular e que fará tudo o que puder para compensar a falta de poder de ataque. Os outros argumentam com ele que Oda nunca foi trocado por Uchemura, então a coordenação da equipe será afetada. E Haidima diz a eles que tem 2 meses antes da partida final contra Fukuho, então podem praticar suas posições antes disso. Ainda assim, nada chega a uma conclusão, e Haidima pergunta a Oda se ele estava realmente sério sobre levar o time para o campeonato nacional, mesmo que isso signifique se retirar. O treinador os interrompe e Oda diz a Haidima que vai considerar sua proposta e dará uma resposta séria depois de pensar em tudo. Mais tarde, Uni se aproxima de Uchemura e pergunta se ele realmente não quer dar tudo de si, já que parece relutante. Uchemura dá a ele um choque de realidade de que nem todos podem se esforçar ao máximo para se melhorar, e que Haidima nunca pode entender jogadores como ele, mas pelo menos Uni é burro o suficiente para entendê-los. Ele continua dizendo que dará o seu melhor se for colocado no jogo, e que não vai decepcionar os calouros. Eles ambos veem Haidima correndo para algum lugar, e quando perguntam para onde ele está indo, ele diz que recebeu uma ligação de emergência de casa. Haidima então recebe uma ligação de casa dizendo que sua avó está no hospital e que vai demorar alguns dias para ela receber alta, então ele deve ficar na casa do Uni enquanto isso. Ele informa Uni, e mais tarde, quando está tomando banho em sua casa, ele se lembra de como foi informado pelo telefone que seu pai está preocupado com ele, por isso queria que ele ficasse com Uni. Seu avô também mencionou que seu pai tem alguns arrependimentos sobre o que aconteceu com Haidima no ensino fundamental. Depois do banho, Haidima discute com Uni, que não sabe por que seu pai tem arrependimentos, já que ele não acha que estava errado quando disse a Soda e aos outros como melhorar o jogo. Ele se pergunta por que ele mesmo está sentindo arrependimento depois de dizer a Oda que ele deveria ficar fora do jogo, e ele continua pensando sobre isso, mas Uni diz para ele simplesmente se tornar como Subaru. Uchi então começa a falar sobre como eles podem vencer Subaru com esforço coletivo, e Haidima lembra que ele precisa vencer Subaru por conta própria. Eles continuam discutindo então, e Haidima se pergunta por que a conversa de repente mudou de assunto, de si para Subaru. No dia seguinte, eles vão ao local onde o campeonato está sendo realizado, e Uni percebe que não há muitos espectadores porque o lugar é pequeno. Okuma tenta brincar sobre como ele não vai ficar nervoso desta vez, mas Ukemura o impede de falar demais. Uni responde que está se sentindo bem desta vez, e Haidima faz com que ele olhe para a frente onde a equipe Fukuho está, antes de declarar que Fukuho é apenas um ponto de verificação para o objetivo final deles, que é o torneio de primavera. Depois de um tempo, a equipe se reúne e é o que lembra Uni e Okuma para não comerem muito antes da partida. Ele também revela que o tempo vai estar muito quente, então este torneio será o mais difícil até agora. Oda revela que vai anunciar a escalação inicial para a primeira partida e começa a chamar os nomes um por um. Mas desta vez, Uchimura é selecionado em seu lugar,
o que faz os outros lembrarem como Haidima pediu a Oda para ficar de fora durante a partida com Fukuo. Ele revela que eles vão enfrentar Akita, que também derrotaram no ano passado, então não deve ser difícil desta vez. E ele também diz a Uni para se concentrar no jogo, pois seu chute cruzado os ajudará a conseguir mais pontos. Algum tempo depois, eles se reúnem antes do início da partida, e Oda faz um discurso motivacional como todo capitão de anime. O treinador diz a Haidima que ele precisa aprender a se colocar em risco primeiro, se ele pode sacrificar outras pessoas. Mas Uni não entende o que ele quer dizer com isso. Haidima diz a Uni que eles vão atacar da linha de fundo para começar, e a partida começa quando Uni saca a bola, mas o adversário a devolve imediatamente, o que permite a Haidima passá-la para Uni, que arremessa a bola da linha de fundo, marcando o primeiro ponto. Na próxima jogada, o Timura consegue bloquear bem a bola, e Kano a salva, o que lhes permite marcar mais um ponto enquanto Oda torce do banco. O Timura marca na próxima jogada, e eles continuam a marcar, aumentando a diferença entre eles e Akita. Então Haidima diz que precisam manter esse ritmo no segundo set também, porque ele quer assistir ao jogo de Fukuho, que está prestes a começar. Kano diz para ele parar de pensar neles por enquanto, mas Haidima não consegue tirar os olhos deles, o que o impede de cronometrar a bola corretamente, fazendo-a o que errar. Todos ficam muito chocados ao ver um erro tão iniciante e Oda tenta dizer ao sensei para pedir um tempo, mas ele não ouve Oda. Todo o time perde a compostura, então eles falham em defender um saque simples e todos continuam a cometer erros bobos, o que coloca Akita na liderança. Uni percebe que Fukuho começou a aquecer e vê Haidima focando neles em vez de na própria partida, então ele começa a entrar em pânico, enquanto Akita consegue vencer o primeiro set por 2 pontos. Durante o intervalo, ele vai até Haidima, que lhe diz que foi um erro e que Aoki não errou de propósito, mas ele também menciona que eles vão perder se não vencerem o próximo set, o que faz Uni entrar ainda mais em pânico. Ele diz que eles deveriam estar levando as coisas com calma agora, mas Haidima lhe diz que já é hora de começarem a entrar em pânico, o que faz Uni se perguntar se Haidima está tentando fazer tudo sozinho de novo. Ele se pergunta como pode ajudar e percebe os jogadores de Fukuho na outra quadra. Então, ele se lembra de como Haidima lhe disse para alcançar Subaru por conta própria, o que o motiva. A partida recomeça e ele grita pela bola, saltando da linha de fundo antes de acertá-la com toda a força, fazendo a bola voar após bater nos bloqueadores. Eles conseguem a pontuação, e ele diz a todos que vai conseguir todos os pontos. Mas durante a próxima jogada, Haidima começa a participar da defesa também. Kano passa a bola para Uni, que marca mais uma vez. Mas o Timura toca na rede na jogada seguinte, e Uni declara que vai recuperar o ponto perdido na próxima jogada. Ele vê Haidima defendendo vigorosamente, o que o faz perceber o que o sensei realmente quis dizer, e ele continua a marcar enquanto Haidima continua a defender. Eles ganham uma vantagem de 5 pontos, mas ele fica sem fôlego e até é bloqueado uma vez, mas Okuma consegue marcar em seu lugar. Oda e Sensei discutem como Haidima também está defendendo, e Oda percebe como Haidima consegue participar da defesa sem se preocupar com o levantamento, porque ele só precisa salvar a bola, para que Uni possa continuar a marcar. Uni escorrega durante a corrida na próxima jogada, então Aoki o apoia tocando a bola por cima dos defensores e diz a Uni que há outras maneiras de marcar também, em vez de bater na bola com toda a força todas as vezes. Ele é substituído por Oda e pergunta ao sensei se ele estava esperando que Haidima mudasse seu estilo de jogo, porque eles teriam perdido se Haidima não tivesse mudado. Mas o sensei responde que sempre há uma solução para tudo. Oda preenche a lacuna deixada por Uni ao marcar, e o time vence. Após a partida, a dupla descansa e os outros dizem que o ônibus partirá em breve. Então Uni diz a Haidima para se preparar para ir embora, mas ele não responde. Ele pergunta a Haidima se ele poderá jogar amanhã porque tem 2 jogos, e isso anima Haidima, que menciona como verá mais dos chutes matadores de Uni. Uni pergunta se ele se divertiu no jogo de hoje porque perdeu um set e teve que se concentrar mais na defesa, então ele responde que quer vencer com a equipe, então fará o que for preciso para conseguir essa vitória, porque ainda há muitas coisas que ele quer experimentar com a equipe, nas quais ele pensa todas as noites. Ele diz que quer continuar vendo Uni acertar a bola da linha de fundo e sempre quer ser aquele que passa a bola para ele marcar. No dia seguinte, eles vencem as 2 partidas, mas notam Fukuho observando-os e Subaru diz que está feliz por ter esperado por eles.
Hajima de repente pega uma bola e chama Uni, antes de jogá-la no ar para que ele pule e a acerte, o que surpreende Fukuho, mas ele para antes de acertá-la. 3 anos no passado, o treinador de Fukuho visita Subaru no hospital e Subaru o assegura de que logo consertará seu joelho, então eles só precisam esperar 1 ano por ele. Ele pergunta ao treinador quais outros jogadores ele está planejando recrutar de sua turma, e o treinador lhe diz uma lista de jogadores famosos que eles estão planejando recrutar. Ele diz ao treinador para recrutar Oti também, que não se destaca muito, mas é muito habilidoso. Ele fica animado ao ouvir sobre todos os jogadores que se juntarão ao Fukuho em breve e chama isso de um time dos sonhos de Fukui. No presente, Fukuho realiza um acampamento de treinamento com uma faculdade famosa e Subaru é bloqueado, então ele salta novamente, mas isso se transforma em uma disputa antes que a bola eventualmente comece a cair para o lado deles, mas é salva. Outro rebatedor chamado Issei acerta para ganhar 1 ponto, o que faz com que eles ganhem o jogo, e um veterano do outro time ajuda Subaru a se levantar enquanto lhe diz que o time precisa marcar, não uma pessoa. À noite, Oti lhes dá uma análise detalhada do mesmo time, começando por Hajima, que é bom em tudo e faz as jogadas de acordo com o bloqueio do outro time, e eles discutem que deveriam tentar fechar Uni para parar Hajima também. Ele explica que se eles mantiverem os 2 alunos do primeiro ano sob controle, então Sain voltará a ser um time que perde na primeira rodada, e ele revela ainda como lidarão com o restante do time. Após a reunião, o treinador diz a Subaru para informá-lo sobre o que o médico diz sobre seu joelho durante a próxima consulta, e alguns juniores começam a chamar Subaru para jogar vôlei de praia com eles. Então o treinador grita para que guardem energia para o treino de amanhã, mas eles não escutam. No dia seguinte, durante o almoço, Aoki pergunta a Hajima como eles planejam parar Subaru. Então ele explica que precisam impedir Subaru de fazer qualquer arremesso o máximo possível, enquanto tentam marcar o máximo possível do lado deles. Uni fica surpreso que Aoki está pedindo conselhos a Hajima, e Oda diz a Hajima que cabe a ele elaborar uma estratégia para parar Subaru. Então ele responde que tem algumas ideias que vai adicionar aos treinos a partir de agora. No dia seguinte, Subaru vai ao médico que lhe diz para considerar fazer cirurgia novamente após o torneio terminar. E explica que ele precisará descansar nos primeiros 2 anos da faculdade se quiser salvar sua futura carreira. No caminho de volta, ele se pergunta se conseguirá atingir seu auge novamente se não jogar por 2 anos. E ele cede seu assento a uma senhora grávida que o reconhece como um famoso jogador de vôlei. Ele vai ao local do torneio no dia seguinte e recebe um presente logo de manhã de uma garota. Ele cumprimenta seus companheiros de equipe e pergunta sobre Uki. Então eles dizem que ele foi se encontrar com o treinador. Ele então diz ao seu júnior, Kohei, para não estragar tudo até jogarem contra Sain. Caso contrário, ele receberá uma punição. Eles decidem que a punição dele será ficar nu em frente ao escritório da prefeitura, junto com todos os outros do 2º ano, se perderem até mesmo um único set antes dos playoffs dos representantes. E no caminho de volta, Oti pergunta a ele sobre o exame, mas ele mente dizendo que está perfeitamente bem. Eles falam sobre como é o último torneio deles, e que vão chegar ao torneio de primavera, não importa o que aconteça com o time atual. Enquanto isso, do lado de Sein, eles realizam um acampamento de treinamento para praticar suas diferentes rotações que planejam usar contra Fukuho. Eles fazem uma pausa depois de um tempo, e o treinador também chega para ver como estão. Ele divide os rapazes em pares para o treino, e diz para passarem tempo juntos, fora do treino também, antes de sugerir que façam uma competição de saques. Aoki sugere que também deveria haver uma recompensa para a dupla vencedora, e a dupla vencedora pode mandar nas outras duplas. Mas Uchimura reclama que isso é apenas uma punição para as duplas perdedoras. Ele responde que eles deveriam apenas vencer se não quiserem ser mandados, e a competição começa com Aoki e Hajima, indo primeiro. Sendo o gênio que é, Hajima não erra um único saque, então sua dupla fica em primeiro lugar por padrão. A dupla de Oda fica em segundo lugar, enquanto Uchimura fica em terceiro e Uni fica em último. Então Oda diz a Uni que ele não precisa sempre usar toda a força ao sacar. Ele diz para eles praticarem seus saques após o treino, e Aoki explica que a punição deles é aumentar suas classificações nos exames finais em 20%, enquanto o terceiro lugar deve aumentá-la em 10%. Todos reclamam, então ele explica que tirar boas notas também deve ser a prioridade deles. E Hajima se sente aliviado por ter ficado em primeiro, então Uni o lembra de suas notas ruins.
Aoki diz que vai ajudar Hajime a ter melhores notas, e todos vão juntos a um banho público depois, onde ele conta a Kano todas as novidades sobre Fukuho, o que surpreende Kano sobre como ele sabe tanto. Hajime entra no banho e pergunta como ele é tão bem constituído, mesmo não tendo jogado no ensino fundamental, então ele revela que era muito magro no início do ensino médio. Hajime pergunta por que ele está bem com ele liderando todos. Então Aoki responde que ele também quer vencer, por isso está bem com Hajime liderando-os, e revela que não continuará jogando vôlei após a formatura porque é apenas um clube para ele, mas ele realmente gostou dos 3 anos que passou jogando. Ele reclama que nunca sentiu que ser alto era uma coisa boa até começar a jogar vôlei, e é por isso que ele é grato a Oda por tê-lo convidado para jogar no início do ensino médio. E ele se lembra de como Oda, animadamente, pediu para ele jogar vôlei com ele. Ele se lembra de Oda falando sobre como quer ser um super-ás, mesmo sendo baixo, e diz que fará o que Hajime pedir, desde que possam chegar ao torneio de primavera. Começa a nevar depois de alguns dias, e o dia da partida chega. Então Hajime sai para ir embora, mas vê Uni esperando por ele para irem juntos de carro. A equipe chega ao local, onde Oda fala sobre como eles irão para Tóquio depois de vencerem Fukuho. E Aoki menciona que as notícias locais os chamaram de azarões, com apenas 8 jogadores enfrentando a parede dos campeões, o que motiva os outros. Eles entram no local e notam a equipe Fukuho se divertindo na neve antes da partida, mas não deixam isso incomodá-los muito. Subaru diz à sua equipe que já é suficiente e vai pará-los, mas escorrega. Então Oti se joga embaixo dele para amortecer sua queda, para evitar que ele se machuque. Dentro, Hajime olha feliz ao redor do local, pensando em como a equipe representante será decidida em breve, e eles ouvem uma sirene de ambulância do lado de fora, então todos correm para fora apenas para ver que alguém de Fukuho se machucou. Quando Subaru de repente escorrega na neve, Oti pula atrás dele para que Subaru caia em Oti, e acaba fraturando o braço de Oti. Depois, o treinador repreende toda a equipe por brincarem, e Subaru assume toda a responsabilidade pela confusão. O treinador lembra a ele que vão perder um pouco de apoio após perderem Oti, mas que não podem vencer se perderem Subaru. Ele os repreende um pouco mais, e então Subaru anima a equipe depois de lembrar que eles vão esmagar Sein de uma vez por todas. Ambas as equipes se reúnem na quadra e o comentarista os anuncia um por um. Subaru recebe os aplausos do público e lembra a si mesmo pela 100ª vez que vai vencer. Subaru comenta com seu treinador que a formação de Sein foi definida de acordo com as alturas de sua própria equipe, já que Sein não está começando com Oda, e ele declara que vai esmagar Sein antes que o jogo se prolongue para 5 sets. O treinador pergunta se ele realmente está se sentindo bem, já que pode estar se sentindo responsável pela lesão de Oti, e ele garante que Oti e ele estão na mesma sintonia, e que não precisa se preocupar com nada. Todos os jogadores tomam suas posições na quadra, e Subaru diz ao seu levantador para passar todas as bolas para ele. O jogo começa com Ushimura servindo a bola, e quando o levantador de Fukuho recebe a bola, ele passa para Kohei, que marca o gol. Kohei anima todos dizendo que definitivamente tem que ganhar o jogo pelo bem de Oti, e o jogo continua enquanto Fukuho marca mais um ponto. Uni consegue marcar um ponto, e Subaru se lembra de que, quando Oti estava sendo levado para o hospital, ele lhe disse que Uni não é bom com saques flutuantes. Então, os jogadores de Fukuho devem direcionar a bola para Uni sempre que algum deles estiver fazendo um saque flutuante. Oti então o aconselhou a liderar o time e a esperar por seu retorno. No presente, Subaru faz um saque poderoso que lhe garante um ponto, e ele promete vencer o jogo antes que Oti possa voltar. O time de Fukuho vence a primeira partida com uma vantagem de 7 pontos, e o público torce intensamente por Subaru como um grupo de fãs. O time de Sein assegura a Uni que ele pode jogar melhor, e Hajime o aconselha a manter a cabeça erguida. O segundo set começa e desta vez Fukuho continua direcionando seus saques para Uni novamente, que continua errando. Eles até colocam 3 jogadores contra ele para bloquear seus arremessos. Devido a isso, Fukuho lidera o jogo por 4 pontos. Hajime começa a sentir a pressão, então ele marca os próximos 3 pontos sozinho, enquanto se esforça bastante. O treinador deles anuncia um tempo e Kayano diz a Hajime que ele poderia ter marcado facilmente o último ponto também. Hajime começa a discutir com todo o time que eles precisam se concentrar mais, e que não podem vencer o jogo desse jeito. Mas ele então se lembra de que não quer ir contra o time, mas sim levá-los para o campeonato nacional.
Aoki o apoia e todos decidem se esforçar mais. O jogo recomeça e, desta vez, Sen continua pressionando para marcar mais pontos, enquanto o time de Fukuhou também marca ponto após ponto. Finalmente, Okuima marca um ponto e empata o placar das duas equipes. Isso anima toda a equipe e logo eles terminam a partida com Sain como o vencedor. O treinador de Kou admite que o Haidima conseguiu virar o jogo, então eles precisam ficar de olho nele, e ele garante à sua equipe que ainda são melhores que o Sen. Subaru acidentalmente chama outro colega de equipe de Oki, já que está tão acostumado com a companhia de seu melhor amigo, e então coloca gelo nos joelhos. Seus colegas de equipe dizem a ele que Oki mandou uma mensagem dizendo que está voltando, e Subaru declara que vai terminar o jogo inteiro nos próximos 2 sets. Os jogadores tomam suas posições na quadra, e o jogo começa com o Timura servindo a bola. Subaru então recebe a bola e lança seu ataque de bazuca, que os jogadores de Sen não conseguem parar de jeito nenhum. Fukuhou marca o primeiro ponto, e em seguida, quando Subaru recebe a bola novamente, ele a acerta com força na forma de um cruzado que surpreende a todos. Uni tenta imitar seu arremesso, e Haidima decide testar Uni, dando-lhe uma chance. O jogo recomeça quando Haidima perde um ponto e Sein ganha um ponto. Logo, Uni está prestes a ser trocado para a parte de trás, e seus companheiros de equipe se perguntam se ele realmente não vai fazer nada. Nesse momento, Haidima pega a bola, então ele a passa para o Uni e grita para ele avançar. Uni tenta fazer um cruzamento como Subaru, mas erra e a bola acaba batendo em seu rosto, fazendo seu nariz sangrar muito. Itoko também chega atrasada ao estádio por causa da neve, e vê Uni sendo levado para a enfermaria devido ao sangramento no nariz. Então ela corre para o lado dele. Enquanto isso, Haidima se culpa por ter causado dano a Uni, e ele erra a bola. Devido a isso, seu time perde um ponto. O treinador deles pede um tempo e Oda dá uma bronca no time, dizendo que mesmo que Fukuhou pareça um grande obstáculo, eles vão vencer e chegar ao palco nacional. Haidima concorda com ele e brinca com os outros que Haidima nunca mentiria para eles. Todos decidem aguentar até que Uni esteja de volta com eles. E enquanto os outros voltam para a quadra, Oda para Haidima. Ele assegura que dará o seu melhor e que não é o time dele, mas o time pertence a todos, então todos vencerão juntos. Subaru também diz à sua equipe para dar o seu melhor, enquanto Itoko fala sem parar para Uni sobre como ele é um garoto que fica envergonhado de sangrar na frente de todos. Ele diz a ela que está inclinando a cabeça para cima porque quer que o sangue coagule para parar o sangramento do nariz. Haidima entra pela porta e diz a ele que perderam o terceiro set porque Fukuhou os venceu com uma vantagem de 9 pontos. Uni expulsa Itoko e Haidima compartilha com ele que, embora Kano e Oda tenham dado o seu melhor na sua ausência, Fukuhou continuou pressionando-os fortemente e acabou vencendo o set. Uni se culpa por ser um idiota inútil e sem valor, e ele se levanta, mas seu nariz começa a sangrar novamente, o que o deixa ainda mais tenso. Ele pensa que não conseguiu nada na quadra, e nesse momento Subaru entra na sala. Subaru visita Haidima e Uni e pergunta a Uni sobre sua saúde. Então Uni diz a ele que seu nariz está apenas sangrando e não está quebrado. Ele comenta friamente que não gostaria que 2 jogadores fossem hospitalizados, já que seu gerente também está no hospital, e que seu time também não está na melhor condição. Ele se sente aliviado que o time de Sen está fora do jogo e, mais uma vez, declara que seu time vencerá as eliminatórias, especialmente porque é seu último torneio. Depois que ele vai embora, Haidima comenta que é seu trabalho garantir que Uni esteja jogando corretamente, mas ele acabou sobrecarregando-o, e que quer mostrar ao mundo o quão incrível Uni é. O nariz de Uni começa a sangrar quando ele ouve isso, e Haidima o repreende novamente. A enfermeira volta, então Uni pede para ela examiná-lo novamente. Finalmente ele é liberado, e ele e Haidima correm para a quadra para se juntar ao time. Oda diz a eles que ambas as escolas têm apresentações das torcidas antes do quarto set, então ele pede à torcida de Sen para atrasar a apresentação e espera Uni se juntar a eles. Toda a equipe o recebe de volta, e o Timura propõe trocar com Oda, mas Oda diz que Uni vai trocá-lo. Ele até consegue a aceitação do treinador. E Uni pensa em como Subaru prometeu derrotá-los de uma vez por todas. Ele pede a Haidima para dar um soco em suas costas, e Haidima pergunta se é normal sentir-se tão protegido por todos ao seu redor. A mesma equipe de torcida então exibe um enorme banner de caligrafia, dizendo à equipe para alçar voo rumo ao campeonato nacional, e Uni percebe que a caligrafia foi feita por seu avô, o que o deixa ainda mais motivado.
Ambas as equipes se alinham para o quarto set e o público os aplaude. Haidima diz a Uni que ele deve se afastar da rede quando estiver na frente, e que ele lhe dará a bola onde quer que esteja. Ele explica que não consegue passar a bola pelos bloqueadores porque está muito perto da rede. Todos os jogadores tomam suas posições, e Uni pensa no comentário de Haidima sobre a sensação de estar protegido. Como a quadra é o lugar perfeito para ter esses pensamentos filosóficos, ele começa a pensar em como todos, incluindo seus avós, o pai de Haidima e seus companheiros de equipe estão cuidando de Haidima, e que ele também dará o seu melhor. A partida começa e logo de cara, Uni acerta a bola com força, o que garante um ponto para sua equipe. Oki corre para o ginásio e no caminho, seus companheiros de equipe dizem que estão perdendo a partida, já que Sen está liderando por 2 pontos. Ele chega ao ginásio e corre para dentro da quadra, onde o jogo está sendo jogado com uma intensidade incrível, e o jogo está empatado com ambas as equipes tendo 25 pontos. O jogador de Fukuhu então saca a bola e Haidima consegue marcar um ponto, o que dá liderança à sua equipe. Em seguida, Subaru marca um ponto, então o jogo fica empatado novamente. E para a próxima jogada, Haidima recebe a bola. Os jogadores de Fukuhu pulam para bloquear o ataque de Uni, mas Haidima passa a bola para outro jogador, que marca um ponto. Sen marca outro ponto, assumindo a liderança. Mas então, Uni comete um erro e serve a bola fora da quadra, empatando o jogo. Subaru é o próximo a sacar e percebe que Ochi está de volta à quadra, o que lhe dá força. Ele faz um saque poderoso que lhe garante um ponto e, em seguida, faz outro saque poderoso. Haidima grita para sua equipe que a bola está fora da quadra. Então ninguém recebe a bola e ela quica fora. Um árbitro anuncia que a bola estava dentro da quadra, enquanto o outro declara que a bola estava fora. Eles chegam à decisão de que a bola estava fora da quadra. Devido a isso, o jogo recomeça. Ambas as equipes continuam marcando pontos dessa forma, uma após a outra, e logo Haidima recebe a bola novamente. Ele passa para Uchemura, que marca um ponto, e Sen consegue uma vantagem de 2 pontos dessa forma. Eles vencem o set, e o jogo é levado para o quinto e último set. Subaru grita para Ochi se juntar ao time na quadra em vez de ficar com o público, então Ochi corre em direção a eles como uma donzela apaixonada. Subaru o recebe de volta e pede para ele dizer algumas palavras motivacionais para o time. Então, pela milionésima vez, ele diz ao time para levá-lo ao time central. Ele também agradece ao treinador por deixá-lo ficar como gerente, e o treinador diz que sente mais falta dele quando ele não está no banco com ele. Ambos percebem que Oda está se aquecendo para entrar em quadra, e que Sen vai dar o seu melhor no set final. O treinador deles comenta que eles também vão dar o seu melhor, já que Ochi está com eles agora. O quinto set começa, no qual cada equipe tem que marcar 15 pontos, e logo de cara, o time de Sen marca o primeiro ponto. Em seguida, Subaru marca um ponto, mas ao descer do salto, seu joelho colide com o joelho de Aoki. Ochi pensa que o joelho de Subaru pode ter se machucado, mas Subaru continua como de costume e diz à equipe para continuar jogando. Ochi pensa sobre como Subaru nunca deixaria a equipe ansiosa e como ele sempre foi tão inflexível. Sen marca outro gol, e o treinador de Fukuhu comenta com Ochi que ele deve ter querido jogar vôlei afinal. Ochi responde que sempre quis jogar com Subaru na quadra e que ninguém na quadra quer que Subaru perca. Depois de terminar de idolatrar Subaru, a partida continua e ambas as equipes empatam com 7 pontos. Oda diz a Haidima para usar mais o lado esquerdo onde Uni e ele estão. Sen marca mais um ponto e enquanto as duas equipes trocam de lado na quadra, Haidima se pergunta por que não quer que a partida termine, mesmo sabendo que as eliminatórias são apenas a primeira etapa. Fukuhu marca mais um ponto e o jogo continua enquanto ambas as equipes continuam marcando ponto após ponto. Elas empatam em 14 pontos, e quando Haidima pega a bola, ele diz a si mesmo que só precisa passar a bola para Uni agora. Ele erra ao passar a bola, mas mesmo assim Uni salta bem alto e faz um super cruzamento, o que garante um ponto para sua equipe. Em seguida, a bola vai para Subaru, que salta alto para acertar a bola, e em resposta, Uda salta para bloquear o seu arremesso. O arremesso de Subaru voa alto acima de Uda e chega ao outro lado da quadra. Haidima, sem fôlego, lembra-se de como Subaru dominou a quadra e esmagou a bola de vôlei para o lado deles. E nesse momento, Oda o chama. Oda então diz para ele se alinhar para a cerimônia final. O torneio termina com o Colégio Sen vencendo o set final por uma vantagem de 2 pontos e saindo como vencedor.
Ambas as equipes se enfrentam na fila final e se curvam uma para a outra. Uni comenta que não pode acreditar que venceram e então Haidima desaba no chão. Os outros o carregam para o lado dele e a equipe de Fukuhu agradece ao treinador de Sen por tudo que ele fez também. Eles também se curvam para o público, e Subaru diz ao público que, embora não tenha conseguido levar o time para o campeonato nacional, os alunos do segundo ano cumprirão seu dever no próximo ano. Ele entrega sua prancha para Kohei, que está chorando como uma criança, e também pergunta a Oda se Haidima está bem. Oda assegura-lhe que Haidima ficará bem, e também pergunta se o joelho dele está bem, mas Subaru simplesmente ignora a pergunta e diz que não pode acreditar que um anão como ele o venceu no final. Ele diz a ele que se verão na faculdade e segue seu caminho. Depois de entrar, ele se encosta na parede com dor e mais tarde pensa consigo mesmo que seu joelho tem doído muito desde que o machucou acidentalmente com Aoki. Ele continua reclamando até Oti aparecer e ele provoca Oti por ser um chorão. Eles discutem como o time cometeu alguns erros no jogo e Subaru diz que realmente queria ganhar o jogo. Oti então começa a chorar como um verdadeiro chorão. E até Subaru fica com os olhos marejados, então Oti diz a ele que não o deixará chorar sozinho depois. Depois de ambos derramarem algumas lágrimas, eles saem e o treinador os cumprimenta. Ele se desculpa por não ter feito o suficiente por eles, e toda a equipe também chega para a performance dramática. Todos pedem desculpas a Subaru por não terem feito o suficiente, e isso faz Subaru chorar também. Depois que todos saem do local, Subaru diz a si mesmo que definitivamente voltará à quadra central, mesmo que seu sonho tenha acabado, e mesmo que ele tenha que voltar ao vôlei após fazer cirurgia e fisioterapia. Mais tarde, Haidima acorda e não se lembra se eles ganharam ou perderam. Ele corre para fora porque acha que precisa se juntar ao jogo, mas só encontra Uni lá. Uni chama todos os seus companheiros de equipe, e eles revelam que vieram à casa de Uni para festejar a convite dele. Todos então mostram a Haidima a medalha de ouro, o que o faz perceber que eles realmente ganharam o torneio. Oda então dá a Haidima sua própria medalha e agradece por levar o time ao campeonato nacional. Haidima então declara arrogantemente que sempre soube que eles poderiam chegar às quadras do ginásio metropolitano de Tóquio. Depois, Aoki pressiona os meninos e os faz estudar para as provas de meio de semestre. Oda então anuncia que o próximo adversário deles é a Shofu High School, que é uma equipe nacional de primeira viagem, assim como eles. E isso motiva a equipe, já que eles acham que podem vencer facilmente contra uma equipe de primeira viagem. Haidima então diz a todos que, de acordo com as colocações das equipes, eles estão destinados a enfrentar o time mais forte do torneio, Mubashi High, na terceira rodada. Ele também revela que outra equipe de ponta, a escola secundária Keizei, também competirá contra eles na quarta rodada, e todos discutem como vencerão todas as equipes como os novos desafiantes emergentes e como não podem recuar neste ponto. Uni percebe que Haidima parece preocupado, então pergunta o que está errado, mas Haidima não revela nada. No dia seguinte, Haidima e Uni chegam à escola cedo pela manhã, e Uni continua importunando Haidima, já que ele está agindo de forma estranha. Haidima não revela nada mais uma vez, e ambos ouvem Aoki conversando com Oda que as chances deles ganharem o torneio de primavera são pequenas, já que nenhum time novo pode vencer o torneio logo de cara. Oda comenta que eles deveriam almejar chegar entre os 4 primeiros no torneio, e que ele tem um novo sonho graças a Subaru e Haidima, que é continuar jogando vôlei no nível universitário também. Ele diz a Aoki que sabe que Aoki pode fazer muitas outras coisas além de jogar vôlei, e então pergunta se ele ficará com ele um pouco mais para jogar vôlei. Claro, Aoki concorda em ficar com seu melhor amigo, e Uni pergunta a Haidima se ele pensa o mesmo sobre suas chances de vitória. Haidima declara que planeja vencer o torneio de primavera, e que estava se sentindo desanimado porque queria trazer ainda mais medalhas para seus veteranos e almejar ainda mais alto. Em breve, o treinador deles organiza jogos de treino contra universitários, e Oda declara que a equipe vai aproveitar ao máximo essa chance. Eles treinam com os universitários durante o dia, e mais tarde Subaru se encontra com Haidima após o treino. Haidima nota que ele está usando muletas, o que o faz sentir pena dele, e Subaru o provoca por estar olhando para ele de cima. Haidima então pergunta a ele se chegar ao torneio de primavera foi motivação suficiente para ele, e Subaru o repreende por subestimá-lo. Ele até o provoca dizendo que deveria jogar jogos nacionais para ser derrotado e humilhado.
Haidima pergunta se é difícil para ele não jogar vôlei, e Subaru diz que está realmente lutando, especialmente porque não consegue dormir devido ao excesso de energia. Haidima conta a ele como Soda disse que até o vôlei pode trair alguns jogadores, e Subaru compartilha algumas palavras de sabedoria sobre o mundo do vôlei. Ele compartilha que planeja fazer uma cirurgia e voltar após a reabilitação em 1 ano, e que ele e Uni devem ambos almejar chegar às equipes Sub-19 ou Sub-21 para representar o Japão, porque ele estará visando a mesma coisa. Haidima encontra a centelha de motivação que estava procurando e corre para encontrar Uni. Quando o encontra, declara que ambos vão tentar ser selecionados para as equipes Sub-19 e Sub-21 do Japão, e que agora tem um novo sonho. Uni lembra-o de que ele pode não ser selecionado porque é um jogador mediano, mas Haidima insiste que o levará com ele a tais alturas. Haidima recorda como Aoki prometeu jogar vôlei com Oda, e ele também promete a Uni continuar jogando vôlei juntos. É isso por hoje, meus colegas. Certifique-se de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo.